porque existem duas possibilidades acerca desse texto de Mateus 25, é o texto que vai falar das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 insensatas. Existe a compreensão de que aquele texto está falando do povo de Israel especificamente, e existe uma outra compreensão que vai afirmar que aquele texto de Jesus, aquela parábola, aquela semelhança, aquela comparação é aplicada para a igreja. E boa parte daqueles que creem que esse texto é aplicado para a igreja acredita que Israel, o povo do Antigo Testamento, que é o instrumento de Deus para levar o seu reino, a sua palavra, a partir do momento em que Jesus estabelece a igreja, Israel é substituído pela igreja. Essa é a compreensão aliancista, que tem bastante adeptos do amilenismo e tudo mais, né? Nós somos pré-tribulacionistas. A nossa vertente é diferenciada da visão aliancista. Mas, ainda assim, dentro da nossa compreensão, da nossa interpretação, existem aqueles que defendem que a igreja, o texto de Mateus 25 se discorre para a igreja, e existem aqueles, que já adianto que é o meu caso, que acredita que Mateus 25 é um texto direcionado para o povo de Israel. E eu vou explicar o porquê eu acredito que existe muito mais baseado na comparação com outros textos, de que as 10 virgens, quando o texto fala das 10 virgens, está falando de Israel. Jesus está falando para Israel. Então, veja só, eu vou tratar a pergunta do Bruno em 3 partes, porque são 3 perguntas. Na verdade, eu vou fazer em 2 partes. A primeira pergunta e depois as 2 próximas eu respondo depois. Então, a primeira pergunta é: as 10 virgens representam a igreja ou Israel? Então, como nós estamos falando de Mateus 25, é impossível fazer uma interpretação, principalmente de textos difíceis, sem observar o seu contexto. Então, veja o que Jesus começa a tratar a partir do capítulo 23, só para não ir tão longe. Veja para quem as palavras de Jesus começam a ser direcionadas. Mateus 23 diz assim, eu vou ler os versos, eu não vou aplicar a interpretação das falas de Jesus, eu vou apenas mostrar, para não ser muito longo na explicação, eu vou apenas mostrar o objetivo, as pessoas que Jesus buscava alcançar com os ensinamentos, começando, lembrando que nós estamos falando de Mateus 25, então começando por Mateus 23. O verso 2 diz assim: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Veja, Jesus está falando sobre os mestres da lei, os fariseus e sobre a cadeira de Moisés, que era aquela cadeira que ficava dentro do templo em Jerusalém. O templo judeu, então ele está falando para judeus. Aí, pegue aí o verso 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27 e 29. Em todos estes versículos, Jesus diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Então veja, todos estes versículos do capítulo 23, Jesus está claramente direcionando seus ensinamentos para os mestres da lei e os fariseus. Isso aqui é judaísmo puro. O verso 2, ele vai falar sobre a cadeira de Moisés, judaísmo puro. E ele encerra, então, com chave de ouro, os versos 37 a 39.
Olha só para quem o texto está sendo direcionado. Jerusalém, Jerusalém. 2 vezes, não é a afirmação? Em verdade, em verdade. Jerusalém, Jerusalém. Você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes digo que vocês não me verão, desde agora, até que digam, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Então, aqueles que dizem que a igreja substituiu Israel, teriam que afirmar que Jerusalém, ou a igreja substituiu Jerusalém, ou o templo cristão substituiu Jerusalém, o nosso corpo, não sei qual a explicação, mas não. Jesus está falando sobre a cidade de Jerusalém. O ensinamento dele é direcionado a estes. Eu sempre afirmo, não é que não exista uma aplicação espiritual para a igreja, mas o texto está dizendo Jerusalém, fariseus, mestres da lei, cadeira de Moisés, povo de Israel. Isso aqui não é igreja. Mateus capítulo 23. Tem um vídeo no meu canal que eu quero indicar para os irmãos, e eu vou dizer o título aqui que fala um pouco mais sobre este assunto, sobre essa questão, sobre Jerusalém, e uma interpretação interessante sobre ela, sobre esse texto. O título é assim, Apocalipse 17 e 18, parte 1. A Grande Babilônia. E aí, entre aspas, entre parênteses, curso Apocalipse. Capítulo 23, então, nós vemos que o texto é direcionado para o povo judeu. Então nós chegamos em Mateus capítulo 24. E veja só como o texto se inicia. Versos 1 a 3. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Esse é o templo judeu. Verso 2. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus aos discípulos. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então o contexto é o templo em Jerusalém, e o templo em Jerusalém é o templo dos judeus. Eu vou sempre enfatizar essa questão para que possamos compreender de uma forma mais plena. Muito bem. Até aqui, por enquanto, as informações ainda são muito genéricas, mas o texto vai continuar. Verso 15 de Mateus 24. Olha só, como não tem como escapar desse tema. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, onde está Jerusalém, e o templo de Jerusalém dos judeus, fujam para os montes. Verso 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Então, o verso 15 e 16 está falando, quem lê aquilo que está no profeta Daniel. E se nós voltarmos para os textos de Daniel, a profecia vai dizer que as coisas que estavam sendo reveladas para Daniel se relacionavam ao seu povo, ao povo de Daniel. Daniel era da tribo de Judá. Ele era um dos principais, ele fazia parte da realeza. Então,
Se fosse da tribo do norte, ainda poderíamos questionar, porque a tribo do norte, entre aspas, está perdida no sentido humano. Mas Daniel, ele era da tribo de Judá. Portanto, ele era do Reino Sul, ele fazia parte do Reino Sul. Então, o seu povo, o povo de Daniel, faz parte do reino que ainda está estabelecido, inclusive na região em que fica Jerusalém. E para o texto de Daniel, a sua santa cidade. Qual é a santa cidade dos judeus? Jerusalém. Então o texto está dizendo: quando vocês virem o sacrilégio terrível sendo estabelecido no templo, isso aqui é o templo judeu. Os que estiverem na Judéia, o texto não está falando os que estiverem nos locais de perseguição, não. Ele está indicando a geografia, a Judéia, naquelas regiões de Israel. Aí o verso 20 vai dizer: orem para que não aconteça no inverno, nem no sábado. Quem conhece o inverno naquelas regiões sabe que no inverno o frio é muito rigoroso. E no sábado, o dia sagrado para os judeus, que eles não podiam caminhar mais distante do que o Monte das Oliveiras, que era a distância limite permitida a caminhar no sábado, eles vão ter que avançar. Como vai ser difícil para eles, se for no sábado, quebrar esse mandamento de Deus para fugir. Porque a religião, ela fala muito mais alto para aqueles que são rigorosos na lei do que qualquer outra coisa, do que a própria vida. Eles são capazes de entregar a própria vida para não quebrar a lei. Porque quebrar a lei seria desonrar o próprio Deus. Então veja só como vai ser duro se for no sábado. Como vai ser rigoroso se for no inverno para as mulheres grávidas, aquelas que estiverem amamentando. Quem é pai, quem já foi pai de uma criança amamentando sabe como é difícil. Nesse frio daqui de São Paulo, que é onde eu gravo, imagine no inverno rigoroso, com neve, ter que subir e descer montanhas, com a criança passando frio, correndo o risco de morrer. Imagine o coração das mães. Então, a profecia de Daniel, a profecia de Mateus está falando dos judeus. Não tem como aplicar isso para a igreja. Você pode fazer uma aplicação espiritual numa mensagem, mas é impossível você aplicar literalmente isso aqui para a igreja. Então nós chegamos no capítulo 25. E o capítulo 25 inicia assim no verso 1. O reino dos céus, pois. Esse termo traduzido como pois é o grego tote ou tote, que pode ser traduzido por naquele tempo, então, isto. Ou seja, ele está indicando uma sequência daquilo que veio sendo narrado no capítulo 24. Todos os eventos da grande tribulação. Então ele diz, naquele tempo, então, pois, por causa dessas coisas, naquele período de grande tribulação, quando tudo isso estiver decorrendo, e aí eu fiz aqui uma tradução bem generalizada para que a gente pudesse compreender um pouco melhor a forma, trazendo todo o contexto de Mateus 24 para esse termo pois, para esse termo naquele tempo. Poderia ser dito assim: no tempo em que estiverem se cumprindo os textos que remetem ao que estava sendo dito no capítulo 24, ou seja, os textos a que se referia Jesus, a Judéia, aos judeus, a Jerusalém e ao templo em Jerusalém, a vinda de Jesus, o rei, será semelhante a 10 virgens
Então, se o texto está falando sobre todo esse contexto judeu, israelita, de Jerusalém, do templo, o reino dos céus naquele tempo, pois, Totê ou Tote, será semelhante a 10 virgens. Aqui nós já podemos fazer uma inferência contextual de que as 10 virgens estão falando de Israel. Porque o texto teria que fazer um corte incoerente. Porque se ele está falando de judeus no contexto passado, de grande tribulação, ele corta dizendo, naquele período, aí ele ia enxertar a igreja de uma forma descabida, de uma forma incoerente, como sendo as 10 virgens. Uma outra questão aqui, e nesta resposta já trazendo um pouco das outras perguntas do Bruno, referentes à questão da palavra virgens, nós não devemos entender aqui o termo virgem como sendo aplicado ou à igreja diretamente ou a Israel diretamente, mas como moças puras. E nós vamos entender, quando eu trouxer alguns outros textos que falam sobre virgem, nesse sentido simbólico, como moças puras, que ainda estavam na sua inocência, consideradas puras assim pela cultura. Apenas isso, nada mais, nada simbolicamente revelador, mas apenas isto. E é importante também observar que, apesar das virgens estarem se associando ao noivo que é Jesus, as virgens não são a noiva. O noivo está se encaminhando para as bodas nupciais. Então, aquela que é mais importante, vamos dizer assim, no significado da parábola, se fôssemos aplicar de maneira literal, como as pessoas tentam fazer, não apenas como uma simbologia de pessoas que são puras, mas então nós teremos que aplicar. Tá, mas se o texto está falando de igreja, então a igreja não é mais importante, porque a noiva não são as virgens, o mais importante é a noiva. E a igreja é tratada como noiva. Então por que a igreja não está sendo simbolizada neste momento? Somente as 10 virgens. É algo a se pensar. E o interessante é que Mateus 25 ele é muito semelhante a Apocalipse 19, quando está falando sobre as bodas. Olha só o que diz o verso 7 de Apocalipse 19. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Então, nós temos o noivo, que é o Cordeiro, e a noiva, que já está pronta. E olha o verso 9. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Não é muito semelhante esse texto de Mateus 25 com Apocalipse 19? O texto está falando de um noivo, de uma noiva e de convidados. O texto de Mateus 25 está falando de um noivo, de uma noiva e de virgens acompanhantes, convidadas, que são felizes, pelo menos as que entrarem. Aquelas que não entrarem serão tristes porque não entraram. Então felizes são as 5 virgens que entraram, as convidadas, que conseguiram adentrar. E olhando no contexto, se nós formos olhar Mateus 25 e Apocalipse 19, se nós olharmos aquilo que estava sendo dito no contexto anterior, em Mateus 24 nós veremos a aplicação da grande tribulação, a citação dos judeus de Jerusalém. E se nós olharmos o contexto anterior de Apocalipse 19, desde o capítulo 6 até o capítulo 18, nós também veremos a aplicação da grande tribulação. Nós veremos os judeus sendo apresentados ali, os 144 mil. E o interessante é que, olhando
Apocalipse 14, nós veremos que os 144.000, o texto vai citar que eles eram homens castos, homens virgens, separados para o propósito da grande tribulação. Não se pode fazer uma referência? É claro que essa seria uma interpretação um tanto quanto forçada, eu admito, mas é a única base que nós temos para fazer essa associação. Porque o outro texto que vai falar sobre virgem, 2 Coríntios 11, 2, vai dizer assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Então essa é uma alusão breve, genérica para a igreja. É o único momento em que a igreja é chamada de virgem, e de uma maneira muito simbólica, muito genérica. É impossível associar isto a Mateus 25. O outro texto é Apocalipse 14, verso 4. Estes, os 144.000, são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, ou seja, a palavra virgem é o mesmo termo que aparece ali em Mateus 25, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Então, o texto de Apocalipse 14, ele é muito mais literal. E aí, voltando para Apocalipse 7, nós veremos que os 144.000 são pessoas, 12.000 de cada tribo de Israel. E aí vai citando os 12.000 das 12 tribos. Portanto, seria mais correto fazermos a associação com os judeus do que com a igreja. Porque são termos muito genéricos e mesmo assim, mesmo podendo fazer essa associação, e aqui já respondendo as duas outras perguntas do Bruno, ainda assim seria incorreto fazer essa associação com Mateus 25. Por isso que eu acho muito mais coerente, muito mais prudente nós observarmos a palavra virgem de Mateus 25 apenas como um termo cultural para informar que eram pessoas que estavam se purificando. As 10 virgens, e aí 5 delas acabaram que não vigiaram e ficaram de fora. Portanto, é uma aplicação simplesmente comparativa. Por isso que Jesus vai dizer que é homoios, é semelhante. O reino dos céus é homoios, o reino do céu é semelhante. É apenas uma comparação cultural. Jesus é mestre em trazer coisas do reino celestial e aplicar utilizando simbologia dos homens. É isso que ele vai dizer para Nicodemos. Se você não consegue entender aquilo que eu estou dizendo através da linguagem dos homens, o que dirá quando começarmos a falar sobre coisas espirituais, sobre coisas do céu? Aí é que você não vai entender mesmo. É isso que ele está dizendo ali. São comparações terrenas, você precisa nascer de novo. Aí a mente incauta de Nicodemos vai dizer: como é que pode um homem voltar para o ventre de sua mãe? Não é isso. Você é mestre em Israel e não está compreendendo as coisas simples que eu estou aplicando. É apenas cultural, não é tão enfático como você, com a sua mente racional, está dizendo. É apenas uma aplicação para que todos possam compreender, para que não fique difícil para as pessoas, para que não seja necessário interpretações e debates. Não, é coisa simples, é algo sequente, é algo corrente de compreender. Então, se nós estamos falando de judeus aqui no capítulo 24, continue nessa compreensão, não precisa fazer uma enxertação incoerente aplicando para a igreja. Agora eu vou apresentar para os irmãos alguns textos do Antigo Testamento. Eu apresentei alguns do Novo Testamento, onde a palavra virgem é aplicada, na verdade, 3 vezes. Agora eu quero trazer um pouco sobre o termo aplicado no Antigo Testamento. Vou trazer aqui alguns textos para mostrar os contextos em que essa palavra é aplicada.
Não no sentido literal, mas no sentido simbólico. Veja só. Amós 5:1. Ouça essa palavra, ó nação de Israel. Este lamento acerca de vocês, caída para nunca mais se levantar, está a virgem Israel, abandonada em sua própria terra. Não há quem a levante. Então o texto está mostrando que Israel é uma virgem. Outro texto, Joel capítulo 1, versos 8 e 9. Pranteiem como uma virgem em vestes de luto, que lamenta pelo noivo da sua mocidade. Quem é esta virgem que deve lamentar? As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Israel, simbolicamente, comparando-se a uma virgem. Livro das Lamentações, capítulo 1, verso 15. O Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam. Convocou um exército contra mim para destruir os meus jovens. O Senhor pisou no seu lagar a virgem. Quem é a virgem? A cidade de Judá. Lamentações 2, 13. Que posso dizer a seu favor? Com que posso compará-la? Ó cidade de Jerusalém! Com que posso assemelhá-la, a fim de trazer-lhe consolo? Ó Virgem! Ó cidade de Sião! Sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem pode curá-la? Ora, os textos estão aplicando a palavra virgem à cidade de Jerusalém, a Sião, onde está Jerusalém. Logo, o Antigo Testamento trata Israel como uma virgem. Se assim fôssemos trazer essa interpretação com mais base literal, Israel teria mais sentido, apesar, lembrando aqui, que eu não estou querendo trazer esses argumentos para confirmar que Mateus 25 fala sobre Israel, as 10 virgens falam sobre Israel, mas estou falando sobre o contexto. Mas já que existem pessoas que dizem que existem provas sobre essa questão, se tratando de igreja, as 10 virgens, então eu estou trazendo esses textos para mostrar que existe muita base bíblica para dizer que Israel está sendo chamada de virgem o tempo inteiro no Antigo Testamento e também é chamada no Novo Testamento. Mas o termo não é exclusividade do povo de Deus. Veja só como Jeremias, no verso 46, capítulo 46, verso 11, chama o Egito. Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. As cidades da Babilônia também. Esse trecho deixa ainda muito mais claro que o termo virgem está tratando de pureza. Isaías 47, versos 1 a 3. Desça, sente-se no pó, virgem, cidade de Babilônia. Sente-se no chão sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada, ou seja, a virgem é mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinha e faça farinha. Retire de moinho, retire o seu véu. Levante a saia, desnude as pernas e atravesse os riachos. Veja o contraponto da virgem. É aquela mulher que é exposta, que tem a sua nudez exposta. Então, a virgem está falando sobre pureza. Logo, o texto de Mateus 25 está falando pura e simplesmente de pessoas castas, mas que não vigiaram ou vigiaram. E aquela divisão 5 e 5 não está falando de metade e metade. Está falando sobre uma parcela que esteve vigilante durante a grande tribulação e de uma outra parcela que não vigiou. Agora eu quero apresentar mais 2 textos que vai falar sobre este momento que Israel passará durante a grande tribulação. Então, aquele texto de Mateus 25 está falando sobre o julgamento das nações. Está falando sobre o momento em que Israel será julgado
através de Cristo, quando ele voltar ao Monte das Oliveiras, conforme Zacarias 14, e julgar o povo. Veja o que diz Oséias, verso 12. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes. Olha só, está falando de uma mulher que foi atrás de amantes, está perdendo a sua pureza. Os amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso bloquearei o caminho dela com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Não parece uma referência a Israel sendo cercada pelo povo islâmico? Ela correrá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Isso aqui está falando da grande tribulação, uma referência ao pacto que Israel fará com o anticristo. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei as provisões. E aí o texto continua e ele finaliza assim, versos 13 a 15. Eu a castigarei pelos dias em que ela queimou incenso aos Balaíns. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás de seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Esse aqui é o texto da conversão de Israel durante a grande tribulação. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali no deserto, devolverei a ela suas vinhas. Ou seja, quando o anticristo tomar Israel, Deus vai levá-la para o deserto e depois implantar Israel de novo em sua pátria. Trarei aqueles que foram dispersos. O Antigo Testamento tem muita referência. Se eu fosse citar aqui, eu citaria centenas de textos que fazem referência a isso. Centenas literal, isso aqui eu não estou forçando não. Existe muito texto, muita promessa que fala sobre este momento. Devolverei as suas vinhas, farei do vale de Açor, ou de Acor, um vale de esperança, uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, da sua pureza, como nos dias em que saiu do Egito. Agora, para finalizar, Ezequiel 20, 34 a 38, esse aqui é o julgamento das nações. Trarei você dentre as nações que vocês foram espalhadas, e as ajuntarei dentre as terras, com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali, face a face, judeus, os julgarei. Olha o julgamento aqui das 10 virgens, a separação entre aquelas que são prudentes e aquelas que são insensatas. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, lembre que no deserto os rebeldes caíram e só entrou na terra prometida aqueles que foram fiéis. Também os julgarei. Verso 37 de Ezequiel 20. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. A noiva já estará no vínculo da aliança e as virgens prudentes serão introduzidas neste vínculo que já existe, que já está firmado. Os convidados para o banquete. Verso 38. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, ou seja, embora eu tire os rebeldes junto com vocês, ou seja, embora as 10 virgens venham até mim para o julgamento, eles não entrarão na terra de Israel, eles não entrarão para o banquete nupcial. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então veja se isso aqui não é Mateus 25 puro, aplicado de uma forma muito clara, muito simples. Veja se os judeus não compreenderiam a parábola, a comparação de Mateus 25.
baseado aqui em Ezequiel 20, do retorno de Israel, da dispersão, da conversão dos judeus. É o que Paulo vai falar em Romanos 11, que os judeus não foram endurecidos para sempre, mas quando chegar a plenitude dos gentios, os judeus se converterão, a nação se converterá. São textos em quantidades absurdas que falam sobre isso. Inclusive, indicar aqui para os irmãos o livro A Grande Tribulação. Nesse livro aqui tem um capítulo que se chama... É o primeiro capítulo do livro. Jesus veio para os seus. A mensagem de Jesus para os judeus. Então eu vou falar um pouco sobre isso, sobre Romanos 11, sobre a questão do endurecimento dos judeus. Eu falo sobre Ezequiel, sobre Jeremias. Eu cito Mateus 5, Atos 3, enfim. Existem diversos textos que falam sobre essa questão. Isso que foi falado aqui é apenas uma pincelada. Ou seja, não chega em porcentagem a 5% de tudo que a Bíblia apresenta sobre essa questão. Mas, para ser sucinto e responder a pergunta do Bruno, eu trouxe essas questões aqui para os irmãos analisarem, terem mais desejo de compreender e buscar mais a partir dessas informações.